Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a continuação do nosso programa da semana passada e da outra semana, né? Portanto, hoje nós vamos terminar o estudo que a gente vem fazendo da obra do livro do Olavo de Carvalho, A Dialética Simbólica. Recordando parte do que nós falamos na aula passada, o que estabelece uma analogia entre dois entes. Lembrando sempre que dois entes nós temos aqui opostos polares que devem ser correspondentes. Então, o que estabelece uma analogia entre dois entes não são as similitudes que esses entes vão apresentar no mesmo plano, mas é exatamente o fato de que esses entes estão ligados a um mesmo princípio, onde cada ente representa simbolicamente, dentro do seu modo, do seu nível de ser, esse princípio. E esse princípio que ele representa será sempre, necessariamente, superior a ele, né? Então, é nesse nível de universalidade que existe, que a gente pode falar que existe uma ligação entre o céu e a terra, por exemplo. E é nesse nível de universalidade que nós podemos, e de analogia, que nós podemos estabelecer uma proporcionalidade entre termos, entre entes que são conectados, né, com o mesmo princípio, que estão ligados ao mesmo princípio. Então, essa proporcionalidade é que faz essa conexão. Isso significa que, como nós falamos na aula passada, eu tenho o ouro, o mel, o leão, o rei, o sol, o anjo, o logos. Então veja que eu parto do ouro ao logos. Isoladamente, esses entes não têm nenhuma relação um com o outro, né? Entretanto, nós vamos ver sempre na literatura, por exemplo, uma literatura que vai dizer que o mel tem a cor de ouro, ou o mel é precioso como ouro. Nós vamos ver em alguns mitos a docilidade melíflua do leão. Aí você fala, mas o leão é doce, né? Ou a juba do leão é dourada como o mel. Nós teremos sempre a associação da força do leão ao rei, né? Nós teremos a associação do rei como um rei sol, né? Nós teremos uma associação de que os anjos são luminosos como o sol, como, por exemplo, o chamado anjo do Senhor, né? Que quando aparece, resplandece como o sol. E nós teremos aquela ligação do anjo com o logos de Deus. Há dois logos, o logos espermatikos e o logos endiatetos, né? Então, isoladamente, repito, esses entes, nós não encontramos nenhum ponto de conexão a priori entre eles, né? Mas, dentro da dialética simbólica,
nós estabelecemos uma relação de analogia por cima. Então eles estão conectados porque eles estão conectados sempre através de um princípio superior. Então qual é o princípio que estabelece todas as analogias entre todos os entes? Há 3 princípios: o princípio lógico, o princípio ontológico e o princípio metafísico. Então nós precisamos de, quando nós vamos estabelecer uma analogia, esse nível de universalidade, nós precisamos de saber qual é o princípio que estabelece aquela correlação. Muito bem. Além disto, eu tenho que discernir, e a maioria das pessoas evidentemente não discerne, não sabe, não é? Atributos de símbolos. Embora um símbolo, todo atributo seja simbólico, mas nem todo símbolo é um atributo. Como por exemplo, nós vamos ver sempre Ártemis representada com um capacete. Isso significa que todo capacete é da deusa Diana Ártemis? Não, não é. Então o capacete é um atributo de Ártemis, né? Quando eu vejo a imagem da Virgem Maria na árvore de Jessé, como por exemplo a gente tem muito essa figura em Portugal, existe na Igreja do Porto, em Portugal, na Igreja dos Franciscanos, no Porto, nós temos representações magníficas. Aliás, a tradição iconográfica portuguesa é esplendorosa em relação a essa árvore, né, de Jessé. Isso significa que todas as vezes que a árvore é um atributo de Maria? Não. Né? Quando nós vemos Zeus, e Zeus, que é o deus do Olimpo, deus supremo do Olimpo, depois da titanomáquia, não é? Quando nós vemos que Zeus aparece sempre portando o raio é um atributo de Zeus. Quando nós vemos Hermes com o caduceu, né, com os sapatos alados e com o capacete alado, estes símbolos são atributos de Hermes. Então um atributo é aquilo sem o qual o indivíduo, o ente não pode ser, o atributo é o qual o ente não pode ser desatrelado, como Deus. Deus tem 3 atributos principais na tradição judaica cristã. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós não podemos dizer que Deus é onisciente e onipotente, né? E tirar o onipresente. Por exemplo, há inúmeras imagens pictóricas gregas, onde Afrodite, que é a deusa do amor, está montada num cisne. O cisne é um atributo de Afrodite? Não. Não. Né? Ele é um símbolo que está ali conectado. Quem foi o indivíduo que sistematizou os atributos? Porque ao longo da história literária do Ocidente, nós tivemos esse relato simbólico, né? Isso é encontrado através dos mitos, dos símbolos, das tradições, né? Como eu já falei para vocês, por exemplo, o que leva São João, né? Qual é o atributo de São João? Um cordeiro. Ele tem que estar com a pele de cordeiro. Portanto, quando nós vemos um quadro, uma pintura, em que São João não aparece com os atributos que lhe são inerentes, com a cruz e com o cordeiro, não pode ser São João.
Não pode ser o Batista. Tem que ser outro. Né? E é interessante porque, por outro lado, o cordeiro é um animal que se refere ao Cordeiro de Deus, entre outras coisas. Então, este carneiro, que é um animal viril, generoso, ele demonstra o aspecto criador do divino, ele simboliza a alma original do mundo, não é? Então, o carneiro é um animal portador de vida, de saúde, de força. Na tradição cristã, ele vai simbolizar a condução do verbo, portanto, da palavra, né? O carneiro quer dizer que ele é a voz justa, a via direita, né? Então, esse é o título que, curiosamente, nós vamos encontrar na mitologia grega, na demanda pela busca do colar da ordem do tosão de ouro. Né? Então, a busca do tosão de ouro é aquela busca que vai ser empreendida pelos argonautas e que, na Idade Média, portanto, mais de 2000 anos depois, será identificada com o Graal, no século XII. Né? E, de certa forma, vai substituir o homem no ritual da morte e da ressurreição, assim como aconteceu para Isaac quando estava sob o cutelo de Abraão. Né? Vamos ver que Cristo é imolado na cruz para a redenção do mundo e você imola o cordeiro. Né? Entretanto, vejam vocês como a simbologia aqui é vasta. Né? Então existe uma vasta simbologia, mas existem os atributos que são simbólicos. Então quem vai sistematizar a tradição romana, grega e cristã é um jurista do século XVI chamado Cesare Ripa. O Ripa é o homem que sistematiza todos os atributos de todos os mitos, de todas as lendas, de todos os símbolos, de todas as religiões a nível ocidental. A obra do Ripa é uma coisa monumental, nós já publicamos essa obra. Não é? Portanto, todo e qualquer indivíduo que de fato quiser saber qual é o atributo, por exemplo, da justiça, qual é o atributo da fé, qual é o atributo da caridade. Então, quando você entra dentro de uma igreja, né, as igrejas barrocas, uma das figuras mais pintadas no barroco era exatamente a fé, a esperança, a caridade. Também tinham as figuras dos 5 sentidos, que normalmente eram mulheres. Então, assim, quais são os atributos dos 5 sentidos? Se você não souber qual é o atributo, você não sabe qual é o personagem, não é? Portanto, o ente. De modo que a cultura simbólica é vastíssima. Né? E é preciso, portanto, entender que quando toda imagem religiosa, a interpretação daquela imagem não para na imagem que você vê. Né? A sua mente tem que ser capaz de alcançar outros níveis. Então, todo quadro, quando ele é simbólico, porque nem todo quadro é simbólico, não é? Todo quadro, quando ele é simbólico, notadamente as pinturas clássicas, quase todas elas serão raríssimas as que não terão. Né? Aquela imagem apontará para alguma outra coisa, alguma outra mensagem por trás daquilo. Né? Então, aqui é que entra a dialética simbólica, essa proporcionalidade que vai ser estabelecida entre os entes, né, que estão ligados a um mesmo princípio, é essa proporcionalidade que constitui a analogia, a proporcionalidade entre o ouro e o mel e o leão e o rei e o sol e o anjo e o logos. Esses entes estão em mundos completamente distintos. Mas existe uma relação de analogia que se estabelece entre eles por conta do princípio ao qual eles estão ligados. O princípio é ontológico, metafísico ou lógico.
né? Isso significa que, quando você olha o mundo visível deve te encaminhar ao invisível. Então, o mundo das analogias é um mundo em que você tem que subir da percepção sensível até você apreender a essência espiritual. Isso se dava, por exemplo, e se dá, isto é exatamente a ordem de ensinamento da filosofia. Todo o pensamento filosófico fidedigno e autêntico, notadamente o pensamento clássico, o pensamento arcaico, o verdadeiro pensamento filosófico, ele é feito, ele parte do mundo sensível, portanto do mundo físico, e ele tem que levar o homem em direção ao invisível. E esse levar o homem em direção ao invisível não é só para o homem entender, não. É para o homem modificar-se a si próprio. Né? Isso significa que a filosofia é uma forma de viver e de morrer. Portanto, aquele indivíduo que é verdadeiramente filósofo, além dele entender algo além da matéria, ele modifica-se a si mesmo nesse plano de estudos. Então, há pessoas que adquirem uma vastíssima erudição, e elas não se transformam nunca. São sempre as mesmas pessoas. Eu não gosto dessa palavra, mas vamos utilizá-la. Essas pessoas não evoluem, não é? Porque erudição é simplesmente erudição. Erudição não é sabedoria, e sabedoria não é entendimento. Essa é uma das razões pelas quais, quando Salomão foi perguntado o que ele queria, ele pediu a Deus duas coisas: sabedoria e entendimento. A sabedoria sem o entendimento é falha, e o entendimento sem a sabedoria também é falho. Né? Então, o que nós temos? Nós temos que partir do mundo visível para o mundo invisível. Isso é a chamada escala das analogias. Isso foi simbolizado, já falei isso para vocês na aula passada, naquele sonho de Jacó, né, da escada de Jacó. Ou nós vemos essa escada de Jacó na obra O Paraíso, de Dante Alighieri, não é? Em que você tem os degraus do paraíso. Então, cada degrau da escada é uma hierarquia de conhecimento espiritual. Uma hierarquia de conhecimento espiritual. A imagem do Ripa da filosofia, e eu falei isso para vocês também, é uma mulher vestida, um vestido que parece uma pirâmide. Aquela pirâmide é uma pirâmide escalonada. Cada degrau refere-se a uma matéria. Né? Então, o que é isso? São as hierarquias de conhecimento espirituais. Em que o conhecimento é acessado por meio de um princípio, e ele vai subindo através desse princípio, e vai se alimentando deste princípio, de onde ele emanou. Né? De modo que as chamadas hierarquias do conhecimento, elas têm fases. Ela parte de uma aparência sensível, momentânea, tudo que você vê, os seus olhos físicos. Depois, ela tem que incorporar o tempo e os fatos cíclicos. Você pode adquirir um conhecimento, uma erudição. Se você não conseguir incorporar aquele conhecimento na sua vida, portanto, se o conhecimento não te transformar, ele permanece estacionado no tempo do intelecto, mas não no tempo do seu corpo, da sua persona. Né? Uma outra fase é uma fase em que você passa para o espaço-tempo, de uma forma abrangente, universalizante, ascensional. Né? E há pessoas, de fato, diferentes das outras. As pessoas não são iguais, por conta dessas hierarquias de conhecimento. E evidentemente que o indivíduo que está
transita por essas hierarquias do conhecimento, portanto que ele consegue, além de transitar nas hierarquias do conhecimento, ele consegue ser o conhecimento, né? Porque não é meramente incorporar o conhecimento, ele é o conhecimento. É esta incorporação em si do conhecimento que fará toda a diferença. De modo que gente erudita e formada tem aos milhares. Aos milhares. E o curioso é o seguinte: o conhecimento, o acesso a essa hierarquia de conhecimento, de modo algum, ele é dado pelas escolas tradicionais. O ensino tradicional não significa nada. Nada. Ele não tem nenhuma conexão com essa escada das analogias. Você pode formar-se pós-doutor e morrer como um jumento. Normalmente é isso que acontece. Então, essa forma de acesso ao conhecimento sempre existiu ao longo da história da humanidade e ela sempre caminhou paralela aos meios universitários. Sempre. Né? De modo que, realmente, a relação com o conhecimento verdadeiro ela não se dá dentro do banco escolar. O ensino, aquilo que nós entendemos como ensino, e criou-se uma propaganda muito grande em cima disso. Né? Você tem que levar o filho para a escola, o filho é obrigado a estudar, ele é obrigado a se instruir, e você pensa que com isso ele vai adquirir conhecimento com C maiúsculo. Não, ele vai adquirir instrução. Conhecimento é outra coisa. Então, as analogias levam ao conhecimento do princípio. Esse conhecimento do princípio, ele reside no homem de um modo virtual. Ele está presente de um modo inato, virtual. Como você não sabe que ele está presente, você não acessa ele. Então essa presença latente é curioso, porque ela funciona como um guia invisível. É um tipo de uma mão segura, né? Invisível, que conduz o homem pela via reta das analogias. Aonde nós vemos isso? Novamente no inferno de Dante. Beatriz é aquela mulher que Dante ama e que o acompanha durante todo o percurso, mas é ele que está fazendo o percurso. Ela é a dama da iniciação. Né? Até que ele chega na última etapa do percurso. Essa ideia do sumo bem, do alcance do sumo bem, nós vamos ver também naquele diálogo muito célebre da obra A República de Platão, em que aonde existe o diálogo de Sócrates com Diotima da Mantineia. E eles vão falar sobre a beleza. Então Diotima vai ensinando os níveis de beleza. Primeiro você ama a beleza de um único corpo, físico. Depois você ama a beleza de mais de um corpo. Você pode, por exemplo, amar sua esposa e pode começar a amar o seu cachorro. Não no sentido sexual, hein? O seu amor expande para outros entes. Né? Por exemplo, o amor social, a caridade, já é esta etapa escalonada analógica do amor. Depois que você ama mais de um corpo, você passa a amar todos os corpos, portanto, todos os entes. Essa é a ideia do amor universal, ou é quase que a ideia de um pastor, não é, que ama igualmente todo o seu rebanho. Até que chega o último estágio, em que o indivíduo amará a beleza em si,
que é a beleza incorpórea. Então, o mundo e toda a ordem do mundo, ele passa a ver a beleza no mundo. Isso é uma outra forma, né, de entender as chamadas hierarquias de conhecimento espiritual. Ora, então, São Bernardo, por exemplo, Virgílio, Beatriz, São Bernardo, esses indivíduos aparecem nas etapas da Divina Comédia. Todos eles estão em busca disto. O que a gente conhece dos princípios universais? Só fórmulas abstratas desse princípio, né? Então, de modo que a gente se encontra com frequência dividido entre uma verdade universal, que está quase sempre desligada da experiência concreta. Eu falo sobre o coração flamejante de Maria, mas eu não consigo trazer isso para mim, para a prática. O que significaria um coração flamejante? A gente não consegue entender, não é? Porque você vê o símbolo, mas o símbolo não está dentro de você. Ele não incorporou a sua existência. Portanto, ele é uma verdade intelectual, mas ele não é uma verdade em você, no sentido de que você tornou-se o coração flamejante. A gente ouve muito falar de coragem. Bom, mas o que é a coragem? Realmente, o que é a coragem? Quais são os atos de coragem que você já teve na vida? E você é a coragem? Na história da brazonaria, da heráldica, não é? O que caracteriza um escudo de nobreza? Há dois tipos. Primeiro, é preciso não confundir nobreza com fidalguia. A nobreza é uma sucessão de títulos herdados. A fidalguia são as armas do espírito. Todo fidalgo é nobre. Nem todo nobre é fidalgo. Isso equivale a dizer o seguinte: quando você olha para um símbolo heráldico, um brasão familiar, quando você olha para um brasão familiar, o que aquele brasão tem? Ele tem inúmeros símbolos ali. Então, o brasão é composto pelo campo, né, de armas e pelas armas. Dependendo de como as armas estão colocadas, por exemplo, você pode ter a arma, são aqueles símbolos que estão no brasão. Você tem brasão tripartido, bipartido, brasão único, brasão alemão, brasão inglês, brasão espanhol, brasão português, tem inúmeros tipos. Muito bem. Cada símbolo tem uma cor diferente. São símbolos diferentes. Você pode ter um brasão com um único símbolo, por exemplo, um brasão só com um leão, né? E você pode ter um brasão com vários símbolos. Esses símbolos são o quê? Esses símbolos são, aonde os símbolos estão assentados, chama-se campo de armas. Os símbolos são as armas, mas as armas de quem? Do espírito. Então, o brasão de uma nobreza, de uma casa nobre, incorpora, e só pode incorporar, as armas do espírito daquele que foi primeiro brazonado. Então, se o seu avô foi um homem valoroso, né, um homem corajoso, valente, fiel, ele pode ter, por exemplo, no brasão, perfeitamente, um leão. Se ele foi afetuoso, vigilante, amigo, virtuoso, amigo do conhecimento, ele pode ter um cão no brasão.
né? Ele pode ter um cão passante com uma coleira ferrada, com uma argola, né? Porque a ordem dominicana, por exemplo, a palavra dominicanos vem exatamente dominis canis, né? Os cães do Senhor, os guardiões do conhecimento. Lembrem-se vocês que o cão é um animal emblemático, né? Em todas as culturas. O guardião do mundo dos mortos é Anubis, que é um deus com cabeça de chacal. O chacal é um cão selvagem, né? O animal que guarda a porta, a entrada do inferno, é um cão, é o Cérbero, um cão de 3 cabeças. Todas as bruxas têm um cão atrelado a ela, que é o cão que guarda o conhecimento, né? Então, o que terá? Vamos dizer que nesse brasão tem um leão e tem um cão. Na arte da fidalguia, o que é a fidalguia? O brasão será passado ou será transmitido somente para o filho, para o descendente, que comprovar em vida que ele tem aquelas armas distintivas do espírito do seu pai. Então, se aquele pai teve 14 filhos e nenhum filho demonstrou as qualidades simbólicas, espirituais, portanto, as virtudes do leão, as virtudes anímicas do leão e as virtudes anímicas do cachorro, aquele filho não terá o brasão. Por outro lado, aquele filho que apresentar em vida essas virtudes, ele receberá o brasão. Hoje, o que nós temos? Hoje, a aristocracia, ou a nobreza, ela é uma nobreza de títulos herdados. O seu pai é duque, por conseguinte, você será duque também. E o seu neto será duque também. Esta é a razão pela qual a nobreza foi entrando num processo de degenerescência, né? A verdadeira nobreza, portanto a fidalguia, é aquela que a titulação não é por herança, mas por mérito. Portanto, ela não é uma titulação qualitativa. O duque teve 10 filhos. Os 10 filhos serão duques? Não, não pode. Não é assim que funciona, né? Na verdadeira heráldica, né? Então, é preciso entender, quando nós vamos estudar as casas reais, as famílias nobres, nós temos que separá-las entre nobreza e fidalguia. Os fidalgos fidalgo significa filho de algo, né? Os fidalgos são uma antiga linhagem, muito antiga, e em que, por uma razão qualquer, aqueles valores anímicos vão passando de geração em geração. Mas esses valores são comprovados, né? De modo que as discussões relativas à nobreza atual são discussões muito inócuas, porque a nobreza que a gente tem atualmente é uma nobreza titulada. Titulada. Ela não é uma nobreza anímica, né? Bom, então isso significa, por exemplo, a ideia do conhecimento vivido. Se você recebeu o símbolo do leão, a sua família, o fundador daquele clã era um leão, o clã deve fazer jus ao símbolo do leão para continuar merecedor do brasão. Senão ele é meramente um instrumento distintivo, uma retórica, uma propaganda. É como você dá uma medalha de honra, né, para um indivíduo. Eu vou te dar a medalha de honra ao mérito. Bom, e daí? Não tem nada que ver, né? Então, a escala das analogias, ela transpõe esse ato.
Ou seja, o conhecimento não é uma coisa empírica. E tudo que o conhecimento hoje é empírico. Você estuda e não consegue trazer aquele conhecimento para a vida real. Quer dizer, o cara fala de ética, o professor dá aula de ética e é um maior larápio que existe. Né? O indivíduo é pneumologista, ele aconselha os clientes dele a não fumarem e ele fuma. Então é esse discurso, esse descompasso entre o discurso e a prática daquilo que você é mesmo em pessoa, que caracteriza, por exemplo, a fidalguia e que caracteriza os filósofos verdadeiros. Então o filósofo verdadeiro não é só aquele que tem uma obra, ele inevitavelmente terá uma obra. Por que um santo é um santo? Porque existe, por uma razão qualquer, ele conseguiu fazer essa escalada das analogias. Ele transpôs para o mundo físico um tipo de conhecimento concreto, universal. Né? E é interessante porque ao longo da história da humanidade, nós vamos ter sempre respeito e admiração exatamente por quem? Exatamente por aquelas pessoas que em vida souberam corporificar as armas do espírito. E isso é algo tão universal, não é? Que quando você olha para a vida de uma Santa Teresa d'Ávila, de uma Hildegard von Bingen, né, de um Jacques Boheme, de um Ripa, né, de um Vieira, de um Bandarra, enfim, quando você olha para a vida desses indivíduos, elas são vidas inspiradoras porque esses homens ultrapassaram o espaço e o tempo em que eles viveram. Eles foram grandes, num sentido perfeito do termo. Né? Eles foram homens que saíram do tempo em que eles viviam e se projetaram no tempo da eternidade. Então as armas do espírito, disso decorre a ideia do sagrado que está presente na dialética simbólica. O sagrado é aquilo que não se altera. O amor é amor desde todo sempre. Né? A virtude é a virtude desde todo sempre. A beleza é a beleza desde todo sempre. Tudo aquilo que diz respeito ao sagrado, ao transcendente, é imutável. Então, o sagrado e o transcendente não pode sofrer mutação, porque ele não é mutável, ele não é material. Não é? As coisas materiais é que sofrem o efeito da transformação. Então, quanto mais dentro do campo da eternidade você estiver, não é? Mais imutável será o conhecimento, mais imutável será a sua vida, mais imutável serão os seus valores. É nisso que consiste que está a ideia de tradição. Aqui num sentido autêntico do termo. Né? Aqui é que está a ideia da conservação da tradição. Tá? Então, a tradição é conservada sempre por uma linhagem iniciática. Né? A iniciação é todo o processo que você adquire de boca a ouvido. E você se torna um guardião daquela tradição. Tá certo? De modo que esse conhecimento do princípio, esse guia invisível por trás de todo ente, isso é que é curioso. Todos os homens têm. Esse conhecimento do princípio, que é um guia invisível. Né? Era o que o Sócrates chamava de o daimon dele. E que as traduções absolutamente equivocadas e errôneas vão chamar o daimon de Sócrates de demônio. Não é? Pô, não tem nada que ver com o demônio. O daimon dele é o eu superior dele. Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. É esse guia invisível. É esse guia invisível que aparece em muitas mensagens e em muitas estelas alquímicas. Né? Então, a relação pela qual os mitos, as lendas, as fábulas, desde todo sempre, notadamente Esopo, né? A forma como os homens são comparados com os animais é muito curioso. Então nós vamos ter sempre
ao longo da história, essas relações analógicas que vão se estabelecer entre os homens e os animais, e a maioria das pessoas não consegue entender, né? Por que é que existe aquela relação? Essa relação ela só se torna, digamos, decodificada, não é? A partir do momento que você entende o que é o símbolo inerente a ela. Como, por exemplo, quando Cristo entra em Jerusalém, naquela entrada triunfal, não é? Antes da última ceia da morte no Calvário, ele entra montado num burro. E é curioso, porque você, quando quer agredir uma pessoa, você fala que a pessoa é burra, né? O bode da maçonaria tem orelhas de burro, são aquelas orelhas imensas. Você fala, é um bode. Sim, mas ele é um bode com orelha de burro. Na Idade Média, tinha a chamada Missa do Burro, que era o apogeu das festas do burro medieval, porque o burro, como todo animal, né, tem um caráter ambíguo. O burro é a montada humilde dos príncipes, é a montada dos reis, é a montada dos deuses encarnados. O burro traz a doutrina da paz interior ao estado humano. Essa é a razão pela qual Cristo aparece montado num burro na entrada de Jerusalém. Né? Então, a passagem pelo burro, ou o passo de burro feito para manter a boca aberta, né, que é um tipo de humilhação ritual que vai ser conducente ao conhecimento daquilo que o homem de fato está carregando, né? Aquela fábula, história muito famosa em Portugal, que é o menino e o burro, né? O burro falante. Então, a metamorfose no burro de ouro, que deve-se ao fato de Lúcio não ter respeitado a majestade de Ísis, né? Então, o burro, por outro lado, também tem uma fartíssima lenda ligada a ele, que ele vai representar a descida aos infernos. Por exemplo, São Cristóvão foi onocéfalo durante as provas a que foi submetido antes da sua conversão. Portanto, ele foi burro. E a iluminação veio do peso de Jesus. Então, quando você fala que uma pessoa é estúpida como um burro, né, a estupidez do burro é um tipo de inocência mal interpretada. Portanto, o homem primeiro está num estado de idiota, por mais infernal que isso possa parecer, e é infernal. Né? E é infernal. E veja que esse inferno não é que você está adepto do capeta, de Satanás, faz rituais satânicos, não é nada disso. Né? A ausência da sabedoria. Né? Então, esse estado de inferno, de treva interior, né? Agora, uma vez que o indivíduo se torne consciente da sua idiotia, ele vai buscar a chamada escada de Jacó, a sua tábua de salvação, que é o terreno entre ele e a busca pelo Jerusalém celeste. Né? Então, em hebreu, por exemplo, a palavra Shem tem um duplo sentido de fundação e de ruína. Shet, aliás, desculpe. Né? Portanto, o burro é aquele animal que está investido de dois princípios ambíguos. Por exemplo, ele é sempre um princípio de criação e de destruição. Né? O burro é o animal que Dionísio montou quando era criança. Tá certo? Então, vejam, há inúmeras miniaturas de burro no século XII. Inúmeras. Nós temos papiros em que o deus Sete aparece com cabeça de burro. Midas, que é aquele personagem que tudo que ele toca se transforma em ouro, aparece com orelhas de burro. Né? A missa do burro, que é o apogeu das festas do burro medieval, dizem que o burro é um dos animais que está na manjedoura. Né? Então diz que o burro atrai a sua força e as suas qualidades para a igreja, que é o ouro, o incenso e a mirra. Então o burro é aquele animal que é designado como o veículo da adoração dos reis magos.
certo? Portanto, todo presépio tem que ter um burrinho. Um presépio que não tem o burrinho não é um presépio autêntico, não é? São essas coisas dentro da dialética simbólica, dentro do mundo simbólico, que a gente tem que entender a razão das coisas. De modo que quando vem um mentecapto de um artista moderno e vai construir um presépio e tira um burro do presépio, de fato o mentecapto não tem a menor noção do que ele está fazendo. Porque essas analogias, essas hierarquias de conhecimento espiritual significam coisas muito precisas. De modo que você não pode perverter a tradição. Ela é imutável. Ah, mas então eu tenho sempre que pintar Jesus daquele jeito? Sim, tem, sempre, sempre. Se você não conhece o atributo, não mexa nele. Não faça idiotice. E o que mais tem dentro das tradições ligadas à história da arte, ultimamente, desde que a história da arte tornou-se perspectivada somente dentro de um plano estético, isso virou uma absoluta burrice, aqui num sentido negativo do termo. Né? Então, através da analogia e do simbolismo, a gente vai rompendo esse ato entre o conhecimento verdadeiro, né, e um simulacro de conhecimento. Quer dizer, o conhecimento ele não é uma coisa teórica. Todo conhecimento, evidentemente, começa dentro de uma perspectiva teórica. Mas o conhecimento é feito, é produzido, é ensinado para que ele incorpore na sua vida. Todo conhecimento que não incorpora, ele não é conhecimento. Ele é instrução, ele é informação, ele é ensino, é erudição. Nada além disso. Quantas pessoas nós conhecemos que são um campo de erudição e são como pessoas más, pessoas ácidas, ruim mesmo, como pessoa, como ser humano. Né? Isso prova que a erudição não te leva à transformação interior. Então o conhecimento tem que transformar a vida de uma pessoa. E chega um determinado ponto em que a pessoa, quando ela está nesta senda, neste caminho, quando ela encontra o caminho dela, não é? Ela vai viver consoante o que ela aprende. Portanto, o pensamento, o sentimento e a atitude dessa pessoa tenderão com certeza a ser o mais alinhado possível. Não haverá uma desconexão entre o que a pessoa pensa, o que ela sente e o que ela faz. Né? Então, através da analogia e do simbolismo, bem como das artes, das ciências, das técnicas espirituais, tudo isso visava cristalizar, visava condensar o simbolismo numa vivência subjetiva e objetiva. Então, o que o conhecimento objetiva, desde todo sempre, é transformar a psique humana. E mais do que transformar, é alargar a psique humana. De modo que essa psique chegue, portanto, a um nível de envergadura universal, em que esse homem se torne a imagem do homem universal, portanto, do Adam Kadmon. E esse homem universal é o compêndio e o modelo do cosmos inteiro. Então o homem universal é o protótipo da humanidade. É o modelo pelo qual, segundo todas as tradições espirituais, foi estruturado o universo. No cristianismo, ele será Adão, o Adam Kadmon. O novo Adão é Cristo. Né? René Guénon, por exemplo, na obra dele O Simbolismo da Cruz, do ponto de vista das doutrinas islâmicas, não é? O Islã também tem um Adão. Né? E o Mahdi incorpora muito esse Adão, o Imam Mahdi. Né? De modo que
no simbolismo numérico, todas as proporções são, em última análise, formas e variantes de uma identidade. Então, quando você fala assim, 1, 2, 3, 4, os 10 números que vão aparecer na escada pitagórica, não é? Então, os números são proporções, são formas e variantes da identidade. Ora, a identidade é uma coisa muito simples, não é? A identidade é uma coisa muito simples. Maçã é maçã, banana é banana. Né? A identidade contém em si, sinteticamente, todas as proporções do universo. Então, quando você fala assim, o homem é a imagem do homem universal, isso significa que aquele homem comum, ele desenvolveu a dosagem do homem universal dentro de si. É por isso que ele pode se transformar naquilo. Então, quando você conhece o princípio da identidade, de certa forma, você conhece a razão de todas as razões. Vejam vocês que a palavra razão, não é? Razão em grego é o nome do espírito humano. Os gregos tinham fórmulas de construção física, arquitetônica, de composição chamada razão áurea, não é? A proporção áurea, que tem uma fórmula, que é o seguinte: o todo está para a parte maior, assim como a parte maior está para a parte menor. Né? Então você tem uma razão entre o todo e as partes. A razão de todas as razões. Quando você pega o processo das analogias, não é? Essa escalada das analogias é uma escalada do quê? Das razões. Das razões. Quando eu pego uma semente de jaca, a semente de jaca não é a jaqueira. A semente de jaca contém potencialmente todas as jaqueiras do mundo. E aqui reside naquela fórmula muito, muito curiosa, né, do hinduísmo, que fala que o homem é a semente de Brahma. Né? Portanto, é um campo de cultivo e ao mesmo tempo é um campo de culto. E é nisso que se refere a cultura. Quando nós falamos em cultura, se nós pensássemos em cultivo e em culto, muitas violências seriam evitadas. Porque quando nós falamos em cultura e em cultivo, há dois tipos de cultivo: o cultivo do corpo e o cultivo do espírito. Então, ao entender cultura como cultivo e como culto, nós vamos entender, por exemplo, os cultos religiosos, os rituais religiosos. Né? Porque há alguma coisa que eu tenho que cultivar e há alguma coisa que eu tenho que cultuar. São coisas completamente distintas, mas que estão inseridas neste mesmo campo, que é o campo da cultura. Né? Então, quando nós conhecemos o princípio de identidade, nós conhecemos, e isso é um negócio tão difícil, por exemplo, quando a pessoa vai fazer filosofia, né? Que o professor de lógica vai te ensinar princípio de identidade, ele não ensina nada, ele deixa os alunos completamente enlouquecidos, não consegue ensinar nada, porque é muito difícil nós termos um professor que de fato entenda a questão e a explique de uma forma simples e acessível. Né? E quando você está diante de um mestre, ele te elucida essas coisas, um mestre verdadeiro, portanto, aquele que tem a palavra. Né? Toda pessoa em quem nós reconhecemos algum dom, o dom, se aquele dom pudesse ser transformado em símbolo, ele seria uma arma de um brasão, não é?
Então, por exemplo, qual seria a arma do espírito de Hildegard von Bingen, se nós tivéssemos que fazer um brasão para von Bingen? Qual seria a arma de Hugo de São Vítor? Como é que seria o brasão de Hugo de São Vítor? Como é que seria o brasão de Bernardo de Claraval? Como é que seria o brasão de Dom Afonso Henriques? E vai por aí afora. Então, quando as pessoas, quando elas entram num campo de fato de espiritualidade, elas adquirem uma identidade dela. E esta identidade é reconhecível ao longo dos milênios. Porque é ela, a pessoa. Então, o fato de nós termos um nome não significa que nós tenhamos identidade. São coisas completamente distintas. Nós temos um nome, mas a identidade é uma conquista. Portanto, e para conquistar a nossa própria identidade, a nossa psique é que tem que ser ativada. Eu tenho o sobrenome do meu pai, mas quem sou eu? É por isso que as pessoas não entendem, não é? Aquela pergunta célebre que a Esfinge faz a Édipo: quem você é? De onde você veio? Para onde você vai? Essa pergunta é muito mais profunda do que nós podemos pensar. E consta que na entrada da Academia de Platão estava escrito a seguinte frase: só entre quem for geômetra. De modo que é o conhecimento universal que está presente em nós ainda de modo virtual, de modo abstrato, que como semente que seja cultivado, floresce e forma dentro da gente uma árvore inteira. Esta é a razão pela qual o símbolo máximo dos judeus é a árvore da vida. É uma cábala. Vejam que todo o problema do pecado original, que acontece com Adão e Eva, dentro do paraíso, no centro do paraíso haviam 2 árvores e 4 rios. Uma era a árvore do bem e do mal, e a outra era a árvore do conhecimento. Então, essa ideia da floresta, da árvore, o menorá hebraico, a árvore da cábala, certo? A árvore da vida. Então, o conhecimento universal, como um tipo de semente que existe dentro do homem, uma vez que ele seja cultivado e cultuado, essa semente sai do estado de potência e torna-se ato. É como a semente da jaqueira. Se você não plantar a semente da jaqueira, a semente está em potência. Todas as jaqueiras estão em potência dentro da semente. Mas uma vez que a semente seja plantada, a jaqueira aparece. Ela torna-se aparecida, manifesta, visível, concreta. Ela materializa-se. Ela torna-se ato. Aristóteles explica muito bem a transformação da potência ao ato. Tudo em nós está em estado de potência. Se não houver um trabalho, aquilo não vira ato. Todo mundo tem cérebro. Não raciocina não, para ver se você desenvolve pensamento. Todo mundo tem sentimento. Isso é inato, nasce. Não aprende a exercitar o seu sentimento para ver o que vai virar da sua vida, se você não vai virar uma criatura selvagem. Todo mundo tem musculatura. Não põe o seu pai para andar, o bebê para andar não, para ver se a musculatura do bebê desenvolve. Então tudo que existe no homem existe de forma inata e em estado potencial. Isso equivale a dizer, por exemplo, que uma das maiores tragédias do comunismo é não permitir que o homem jamais se torne ato, porque ele é proibido de desenvolver as suas potencialidades.
Portanto, o homem, dentro da perspectiva comunista, é sempre uma possibilidade. Ele não tem identidade. E tanto não tem que ele tem que ter uma vida sempre coletiva, não é? De cardume. Então essa escalada das analogias, onde eu parto da vida concreta, né, até alcançar todo o topo das possibilidades, que é contido no princípio da identidade, que está no topo da escada, não é? Então o objetivo da vida humana é reencontrar-se com esse princípio, é mergulhar neste princípio, trazer este princípio para dentro de si, como sentido de verdade, como sentido de unidade. Então, é neste espírito que nós vamos entender o que na escolástica medieval se chamava do universal concreto. A querela dos universais foi uma coisa muito séria. Mas essa querela já existia antes da Idade Média. Nós vamos vê-la no cristianismo bizantino, ortodoxo. Então dizer que a escolástica medieval que traz essa querela, não. Isso é uma puxação de sardinha para a brasa da igreja latina que absolutamente não corresponde à verdade, não. Isso aí já existia antes, né? Então esse reencontro, essa religação, que é uma efetivação plena do sentido da vida. Por que nós vivemos? Qual é o sentido da vida? As pessoas não conseguem entender o sentido da vida. E quando nós falamos em cultura, a cultura está diretamente ligada ao sentido da vida. O que você faz aqui neste mundo? A pessoa não veio só para ganhar dinheiro. Não adianta ela ganhar dinheiro e ela não se autorrealizar, ela não formar a sua identidade própria, que não é o nome que dá, nem o sobrenome, nem o casamento, nem a posição social. Porque isso são coisas de estares. Isso não é o ser. Isso é o que você está. Né? Então, essa efetivação plena do sentido da vida é o que, de certa forma, objetiva toda a busca do conhecimento. Vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna. Vamos tomar uma aguinha aqui. Voltando agora com a segunda parte do nosso programa. Bom, então o que nós vamos ver agora? O sentido da vida. O conhecimento ele tem que te levar do mundo material para o mundo espiritual. E esse mundo espiritual não é um mundo de abstração e de delírio, não. A pessoa ficará presa o resto da vida no mosteiro, não. Vamos lembrar que aquela passagem, nós falamos isso na aula passada, no programa passado, daquela fórmula alquímica, não é? O solve et coagula. Tem que haver uma materialização do espírito e tem que haver uma espiritualização da matéria. Então, quando o conhecimento material sobe em direção ao mundo espiritual, você tem uma espiritualização da matéria. Por outro lado, o conhecimento espiritual tem que ser aplicado no mundo material. Não faz o menor sentido a separação entre matéria e espírito. Né? Essa convenção é uma convenção arbitrária. Não existe separação. Ambos têm que fazer parte de um mesmo mundo. Na filosofia de Hugo de São Vítor, nós vamos ter o reencontro do homem exterior, que é o homem carnal, não é? Com o homem interior, que é o homem espiritual. Então, Hugo de São Vítor vai distinguir no homem 4 faixas. 4 faixas, distribuídas entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. No mundo corpóreo, ele vai dizer que o homem tem os sentidos e a imaginação. Na parte espiritual, ele vai dizer que o homem tem a razão e a inteligência. Então veja que quando os gregos falam de razão, né, de modo algum eles estão falando, como hoje quer se interpretar,
de uma razão lógica. Portanto, a razão grega ela não tem relação com lógica, como hoje nós entendemos. Isso que você está falando não é lógico. Portanto, você não tem razão. Não tem nada que ver. A gente utiliza a mesma palavra, mas os sentidos são completamente distintos. Então, razão em grego era o nome do espírito humano. Tá certo? Razão e inteligência. Então, a razão áurea era exatamente aquele ponto de identidade entre as razões. Então, a fórmula da proporção áurea, como é que você vai correlacionar o todo com as partes? Vamos ver, o todo está para a parte maior, assim como a parte maior está para a parte menor. O que é o todo? Vamos dizer, o logos. O todo está para a parte maior, que será o anjo, assim como a parte maior está para a parte menor. Então, o logos está para o anjo, assim como o anjo está para o ouro. E aí você tem a fórmula da razão áurea, por exemplo, aplicado nisso, que é essas escalas das analogias. E isso era uma fórmula matemática mesmo. Você encontrava isso nas escalas musicais, todas as casas eram construídas de acordo com a razão áurea, todas as músicas, todas as roupas, todos os instrumentos musicais, todas as cidades. Não havia nada que os gregos não faziam que eram construído fora do princípio da razão áurea. E não é só os gregos, porque esse princípio encontra-se em todos os lugares do mundo. Aonde esse princípio vai ser estudado? Na geomancia. Então, quando nós entramos dentro de uma catedral gótica, por exemplo, quando nós entramos dentro das construções sagradas, o que caracteriza essas construções sagradas? Exatamente essa ideia de uma razão áurea que perpassa a técnica construtiva e que nós não sabemos identificá-la. Essa razão áurea, por exemplo, nós vamos ter um seminário agora no dia 26 sobre o monumento de Mafra. O Palácio Nacional de Mafra era onde a família real portuguesa morava antes dela vir para o Brasil. Portugal é um país que tem uma contribuição para a história da cristandade absolutamente monumental. E o desconhecimento do papel na salvaguarda da cristandade efetuado por Portugal é absolutamente monumental igualmente. O Palácio de Mafra, por exemplo, o monumento de Mafra, ele foi construído segundo um símbolo, que é o símbolo da Jerusalém Celeste. E o corpo do edifício inteiro segue esta razão espiritual de construção. Então, voltando, Hugo, só para vocês entenderem que isto na antiguidade era algo tão sério, que ele não era uma coisa abstrata. Tudo que se fazia era baseado nesta relação que você vai estabelecer entre a parte corporal e a parte espiritual. Uma casa não faz o menor sentido se ela for somente uma casa. Aliás, nos estudos de arquitetura e de arte de fato sagrada, um edifício ele é sempre trimembrado. Ele tem corpo, alma e espírito. O corpo é a planta baixa do edifício. A alma está presente no piso e nas paredes e no teto. O espírito é a entidade protetora do local. Quando você pensa assim, na Catedral de Chartres, qual é a entidade protetora da catedral? Geralmente a entidade protetora está no altar central. Então, ou a Catedral de Notre-Dame. Então, os edifícios, os monumentos religiosos são consagrados a uma entidade patronímica. Esta entidade patronímica
é aquilo que os romanos chamavam de genius loci, né? É a entidade protetora do local. Nós vamos ver isso muito, ainda no Brasil tem muito isso, na frente das casas. Se a gente for no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, em casas mais antigas, você tinha sempre um azulejo, um oratório, alguma coisa que dedicava aquela casa a uma entidade, né? A um santo, a um poder específico. E haviam outras, inclusive, que tinham inclusive capelas internas, né? Altares internos dedicados àquela entidade patronímica. Vem disto, desta enormíssima tradição, que é a tradição dos lares, né? E dos entes protetores dos lares. Tá certo? Portanto, uma casa... Por quê? Porque uma casa não é meramente um ser corpóreo. Uma igreja não é um ser corpóreo. Uma basílica não é um ser corpóreo. Uma cidade não é um ser corpóreo. Tudo que existia no pensamento antigo, religioso, pagão ou não pagão, relacionava sempre a faixa corporal com a faixa espiritual. Somente o século XX, do século XIX em diante, cria um mundo esvaziado de sentido, do sentido da vida. E é por isso que o mundo entrou nesse colapso. Porque eles foram, inclusive, construindo culturas, informações que foram esvaziando o sentido da vida completamente. E as pessoas entraram em colapso. E entra mesmo, porque você tem uma destruição da psique. Então hoje o que nós assistimos atualmente é um processo de histeria coletiva, e parte desse processo de histeria coletiva é por conta da falta de sentido da vida. Aqui num sentido profundo, hein? Profundo. Num sentido mais profundo e filosófico, consoante o que nós estamos conversando sobre a dialética simbólica. Então quando você pensa, por exemplo, na filosofia de Hugo de São Vítor, eu tenho corpo e eu tenho espírito. Então, o corpo tem duas partes, portanto ele é duplo. Ele é sentido e ele é imaginação. O homem tem 7 sentidos, viu? Não são 5 só não, são 7. Além dos 5 sentidos tradicionais, o homem tem mais 2 sentidos, o cromolador e o oralador, que permanecem em estado embrionário se eles não forem desenvolvidos. Então, na parte corporal você tem os 7 sentidos e tem a imaginação, né? Eu estou imaginando que eu sou muito rico, belo, forte, alto, espadaúdo, e na verdade eu sou o Corcunda de Notre Dame, achando que eu sou o Alain Delon. Isso é imaginação. Na parte espiritual eu tenho a razão, que é essa capacidade que eu tenho da identidade, né, da formação da minha identidade, e eu tenho a inteligência. Então, vem a seguinte pergunta: existe uma faixa intermediária que estabelece um vínculo entre o espírito e o corpo? Existe. Essa faixa intermediária, na filosofia de Hugo de São Vítor, é chamada affectio imaginária, né? E um discípulo dele, chamado Ricardo de São Vítor, vai nominá-la de imaginação mediadora. Então você tem uma afecção imaginária e uma imaginação mediadora. O que conecta, qual é o vínculo entre o espírito e o corpo? A afecção imaginária e a imaginação mediadora. Então é essa faixa intermediária aonde se dá o conhecimento das analogias e do simbolismo em geral. Então quando nós tratamos de cultura simbólica, a cultura simbólica, portanto, é uma outra dimensão, é uma parte de conexão entre o corpo e o espírito. Se você não desenvolve essa parte de conexão entre o corpo e o espírito, toda a vida perde o sentido. Ou você vai ficar preso no plano material, ou você vai ficar preso no plano espiritual. E dentro do plano material, ou você vai ficar preso dentro dos sentidos, ou você vai ficar preso excessivamente na imaginação. Ou dentro da parte espiritual, você vai desenvolver muito uma razão, ou você vai desenvolver a inteligência, né? Então o corpo e o espírito têm que se comunicar. E essa comunicação não é espontânea, não é? Ela existe, ela está em estado embrionário,
mas ela tem que ser desenvolvida através da afecção imaginária e da imaginação mediadora. Né? Lembrem-se vocês que é curioso, Nossa Senhora é sempre apresentada como a mediadora. Nós vemos essa figura da mediadora de uma forma absolutamente magnífica, por exemplo, na obra do Ariano Suassuna, não é? Em que o Chicó está lá, morreu, e está sofrendo o julgamento dos mortos, está sendo julgado por Jesus e está sendo julgado pelo capeta. Então ambos emitem os seus respectivos julgamentos consoante o bem e o mal da vida dele. E entra Nossa Senhora e faz a mediação, a intercessão mediadora entre ambos e salva Chicó. É magnífico aquilo. Né? Então, essa afecção, essa faixa, é nesta faixa intermediária que se dá o conhecimento das analogias e do simbolismo em geral. É curioso porque as pessoas desconhecem tanto essas coisas que até hoje os jumentos atacam a obra do professor Olavo de Carvalho porque ele é um autossimbolista. Toda a obra inicial do Olavo de Carvalho, os primeiros livros que ele publica, são todos de carga simbólica, de astrologia, de alquimia, de psicologia, tudo. E essa própria obra dele, que nós estamos estudando, Dialética Simbólica, não é? Que é uma das obras principais dele. Então o homem domina como ninguém esse setor. Nenhum jumento no Brasil domina isso como ele. Nenhum. Então não há condição de equiparar a obra do Olavo de Carvalho com qualquer outro filosofeco do Brasil. Agora, quem foi superior a ele? Mário Ferreira dos Santos. Né? Então, dentro do Brasil, a nível de filosofia, são esses dois homens. Foram dois portentados. O Brasil levará mais 500 anos para produzir dois homens desse porte, sem força de expressão. Porque esse tipo de gente acontece episodicamente na história da humanidade como um todo. Platão viveu somente na Grécia, nunca mais teve um. Porque não precisa de ter. Não é? O homem foi tão completo, que já está completa a obra. Não tem mais nada. Tem que entender a obra. Né? Então, o que o Mário Ferreira dos Santos veio e deixou, deixou. O que o Olavo veio e está fazendo e deixará, deixará. Né? Então, quando o indivíduo não sabe reconhecer, quando esteve no tempo uma grande alma, é porque aquela pessoa é uma alma pequena. Né? Então, nessa faixa intermediária, é nessa faixa que se dá o conhecimento das analogias. É disto que trata a cultura simbólica. Né? Então, por exemplo, a gente fala muito, e muitas pessoas perguntam para nós, o que é cultura simbólica? Vocês estão começando a entender o que é cultura simbólica. E com o que o Instituto Mucaraj Brasilã e o Centro Ernesto Soares de Iconografia Simbólica trabalham. Nós trabalhamos com isso. Então, quando a gente vai analisar um conhecimento, uma história, um caso, como eu falei agora para vocês, o monumento de Mafra virtual foi construído consoante a Jerusalém Celeste. Né? Então, toda a nossa produção bibliográfica, todos os nossos cursos, todos os nossos eventos, tudo é baseado nisto. Como é que você faz esta passagem da faixa corporal para a faixa espiritual através da imaginação mediadora? Então, portanto, o conhecimento das analogias é só através desse conhecimento que se dá o reencontro da verdade universal com a experiência concreta. Se você não souber fazer isso, todo o conhecimento do mundo ele é meramente teórico. O conhecimento não é uma teoria, o conhecimento é concreto e ele é prático. Quando você não consegue transformá-lo em algo prático, então quando você olha para um monumento, que ele foi feito para ser a réplica da Jerusalém Celeste, e todos os livros da tradição do Novo Testamento, e a importância fulcral que a Jerusalém Celeste desempenha na vida da cristandade,
Quando você não consegue entender aquilo como mensagem que o povo português e Dom João V deixou para o mundo, isso é um sinal de jumentice galopante, porque todo este conhecimento foi perdido, não é? Mas ele existe e ele está corporificado. Então, quando esses grandes homens corporificaram esses conhecimentos na forma de monumentos, de estátuas, de pinturas, de esculturas, de conhecimento, de livro, de informação, de alquimia, seja lá o que for, esse conhecimento foi codificado. Ele está codificado. Então você tem que olhar para o monumento, ele é a Jerusalém Celeste. Precisa entender isso. Aí a coisa é outra, né? A pergunta parte para uma outra esfera. O que é a Jerusalém Celeste? Que a gente lê no texto, no Antigo Testamento, a descida da Jerusalém Celeste. No Novo Testamento, desculpe, no Apocalipse. A Jerusalém Celeste descendo. Quantos cristãos sonham com a descida da Jerusalém Celeste? E então, o que significa para a história de um povo, um rei, ter falado, aqui está a Jerusalém Celeste? De fato, o que isso significa? Quando você entra no Vaticano, o que é o Vaticano? Não é a morada do Papa. Não é só isso. Aliás, a palavra Vaticano vem de Vati, que era um profeta. Né? Ele vaticinava, lançava vaticínios. Portanto, não é meramente um edifício corpóreo. Ele simboliza algo. É a igreja. O que é a igreja? Né? O que é Pedro como a pedra? O fundamento da igreja. Pedro, tu és pedra. O que é essa pedra? Nós precisamos entender isso. Né? Então o símbolo não é uma figuração, não é uma abstração teórica, ele é algo vivo, concreto, que diz respeito ao sentido da vida. E que você não compreende porque não conseguiu, de fato, fazer esse trabalho, não é? Da passagem do corpo para o espírito, do espírito para o corpo, usando a afecção imaginária e a imaginação mediadora. Bom, a contrapartida ontológica dessa faixa psicológica, não é? Que é o chamado mundus imaginalis, que é o mundo das formas imaginais. Isso não pode ser confundido com o imaginário, viu? O imaginário é aquilo que está presente no mundo corpóreo. O mundo imaginal não é o imaginário. O imaginal, as formas imaginais, são aquelas formas que conectam o corpo com o espírito. O imaginário é aquele ensinamento simbólico do mundo físico, mas também atrelado ao mundo espiritual. É preciso separar as palavras. Hein? E essa palavra imaginário, atualmente, ela é muito utilizada na psicologia e na antropologia com um contexto completamente adulterado e que não tem nenhuma relação com o que nós estamos colocando aqui. Né? O imaginário dos povos, o imaginário disso, as pessoas usam essa palavra e, de fato, não aplica a ela essa visão da filosofia de Hugo de São Vítor, que é o que hoje nós vamos terminar essa aula. Não é? Desculpe, esse programa, que é uma aula, de certa forma. Então, o imaginário, o mundo imaginal, desculpe, ele vai ser o elo perdido entre o mundo dos sentidos, portanto, entre o corpo e entre o espírito. Não é? E é esse mundo imaginal, é ali que se celebra essa reunificação do homem com ele. É ali que o homem começa a criar a sua identidade. É este mundo imaginal que nós devemos levar o homem a adquirir conhecimento, voltar a nossa atenção. Né? Nós temos que romper com esse divórcio que foi criado entre o espírito, entre a alma e entre o corpo, depois de 4 séculos de pensamento cartesiano, né? De pensamento, de cultura materialista. Hoje, se o raciocínio da analogia é uma coisa tão incompreensível para o mundo moderno, é porque efetivamente ele perdeu essa visão de mundo intermediário. E ele foi acostumado somente com o quê? Com abstração.
né, com abstração. A abstração não é o mundo imaginal. A abstração é quase que uma teoria. E é uma loucura se você não tomar cuidado. A pessoa está abstraída. Isso não é. Então, o mundo imaginal não é uma abstração, não é uma teoria. Ele é algo concreto. Tá? Esse mundo intermediário é o mundo dos símbolos. Então, quando a gente fala em cultura simbólica, nós estamos falando deste mundo. Né? Mas esse mundo imaginal não é só o mundo dos símbolos. Ele é simbólico e ele é o símbolo. Mas ele é também o mundo dos entes imaginais que são simbolizados por esse mundo. Né? Então, quando o Cesare Ripa construiu a sua obra de iconografia e de iconologia, né, quando ele desenhou, por exemplo, a justiça e os seus atributos, a caridade e os seus atributos, a força e os seus atributos, a temperança e os seus atributos, todas aquelas lâminas do tarô, por exemplo, são perfeitamente identificáveis na simbologia do Cesare Ripa. E não só as figuras da tradição cristã, as virtudes capitais e as virtudes teologais. Né? Então, o que caracteriza a fé, a esperança, a caridade? Como é a luxúria? Como é que ela está vestida? Quais são os atributos da luxúria? Quais são os atributos da pobreza? Né? De penia, a pobreza dos gregos. Né? A gente vê isso muito na tábua de Sebes. Nós fizemos uma escola aberta, vocês podem ir no canal Mucarage no YouTube e procurem por uma aula da escola aberta chamada a escada de Sebes, a tábua de Sebes. Lá vocês verão, por exemplo, a ascensão, né, dos planos do conhecimento na tábua de Sebes, onde essas figuras aparecem ali, né, algumas delas. Portanto, esse mundo intermediário é o mundo dos símbolos, é o mundo dos entes imaginais, que são simbolizados por esse mundo. E é a partir dessa perspectiva que nós vamos entender toda a vastíssima tradição oral, simbólica, espiritual dos povos. Né? E o que equivale a dizer é o seguinte: o mundo imaginalis é uma faculdade cognoscitiva. Então, assim como você conhece através dos sentidos e da imaginação, da razão e da inteligência, o mundo imaginalis ele tem uma faculdade cognoscitiva, ele tem um órgão do conhecimento, chamado afecção imaginária e imaginação mediadora. Porque assim como o corpo tem duas faixas, os sentidos e a imaginação, o espírito tem duas faixas de aquisição de conhecimento, né? A razão e a inteligência. Esse mundo intermédio, não é? O mundo imaginalis, ele tem duas faixas de aquisição de conhecimento, a afecção imaginária e a imaginação mediadora. Então o homem tem 6 faixas de aquisição de conhecimento. Tá? Sendo que o mundo imaginalis, portanto, a afecção imaginária e a imaginação mediadora é é o mundo que lida com os símbolos e com os entes simbólicos. Portanto, quando um povo perde a sua cultura simbólica, e o Brasil não tem, não se ensina, não se vive, se perdeu, está completamente perdido. Foi absolutamente perdido. O Brasil tem uma aridez total e absoluta em relação a isso. Isso permanece episodicamente em alguns referenciais culturais tradicionais. Mas as pessoas repetem aquilo, mas elas não sabem por que elas repetem, e nem tampouco o que simboliza, e nem tampouco conseguem incorporar aquilo mais na existência delas. Como, por exemplo, o culto do Divino Espírito Santo. Não é? As festas do Divino que povoam o Brasil inteiro.
mas ninguém sabe o que é aquilo. Você tem a procissão de Nossa Senhora das Candeias. Pronto, Maranhão tem aquilo que é um fenômeno. Mas o que é aquilo? Ninguém sabe mais. Mantém o ritual. Milhares de barcos vão, saem, etc. Mas e daí? Nada. Perdeu. Está esvaziado. Por quê? Porque essa parte, essa zona intermediária do homem, que é o elo perdido entre o mundo dos sentidos e os conceitos universais, foi completamente extirpado do processo de conhecimento. Né? Então, tudo que as escolas modernas fizeram, e há 400 anos vem fazendo, é literalmente destruir o mundo imaginal. Né? De modo que nenhuma cultura, nenhuma sociedade existe e subsiste sem mundo imaginal. Ela literalmente entra em declínio e em decadência, e cai na bestialidade. É onde o Brasil está. E isso não é uma força de expressão, não. É um fato. O Brasil está mergulhado no mundo da bestialidade, preso à parte corporal sensorial e à imaginação. Então ele pensa que é alguma coisa e não é nada. E ele sonha em ser alguma coisa e não consegue ser nada. Então esse mundo intermediário, ele tem uma faculdade do conhecimento. É preciso entender que isso é algo real. E é no mundo imaginal que nós vamos, portanto, reencontrar e entender os anjos, os demônios, né, os monstros, os seres mitológicos. Tá? É nesse mundo imaginal que a gente vai entender todas as narrativas bíblicas, todas as narrativas mitológicas, todas as narrativas gnósticas, todas as narrativas esotéricas. Tudo. É neste mundo que você entende isto. Então, isso são formas de realidade que não se reduzem ao psiquismo subjetivo, nem a uma objetividade meramente exterior. Mas você só vai entender esse mundo e esses seres, né? Por exemplo, Vandelli. Vandelli tem uma enormíssima literatura e compôs, não é, uma literatura brilhante, em forma de desenho, sobre seres híbridos, tá certo? Portanto, esse mundo imaginal é o mundo de fato dos anjos, dos demônios, dos djinns, de todos os seres que nós achamos que são invencionices. Então, até nisso, a cultura cartesiana foi altamente eficiente. Ela transformou o mundo imaginal numa lenda, como significando uma ficção, e uma ficção como significando uma farsa. Portanto, quando você fala de um anjo, ele é meramente uma figura decorativa. Só. Mais nada. Né? E quando o indivíduo fala que um anjo falou com ele, essa pessoa é colocada no hospício. Né? Bom, sem a escalada através do mundo imaginal, portanto sem a dialética simbólica, não é? Porque o mundo imaginal é aquele que conecta e contata e faz sentido e dá sentido à vida. Ele contata o corpo com o espírito. Sem o mundo imaginal, a mente humana vai estar sempre dividida entre o particular, empírico, e o geral abstrato. E essa mente não se eleva ao conhecimento da unidade infinita. Né? Porque ela não consegue abstrair. Mas abstrair não é sair da realidade, não. Né? A capacidade de abstração é a capacidade, a verdadeira, né? É aquela capacidade que você sobe e desce a escada de Jacó. Você parte do corpo para o espírito, do corpo para o espírito, sempre através da imaginação mediadora. Né? Portanto, do mundo imaginal. Então essa escalada coincide com um efeito, com aquilo em parte que é descrito por Schelling, né? O conhecimento dos particulares, em que você tem o sentido e o entendimento, que é o conhecimento da unidade abstrata, e entre ambos a razão.
através da imaginação. Então, no topo disso tudo encontra-se a afirmação da identidade. Então a identidade é quando você tem o corpo, você tem o espírito, você tem o mundo imaginal, você coloca todos os três, todos os dois para entrar em conexão e em analogia através do mundo imaginal. Eles começam a ascender e a criar razões áureas, né, proporções, conexões entre eles. Essas analogias são escalonares, portanto elas são ascendentes no sentido absoluto do termo. E isso te leva ao topo de tudo, que é a formação e a criação da sua própria identidade. Portanto, identidade não é o nome do sujeito, não. João. Ah, João tem a sua identidade, João? Não, claro que não. Identidade não é carteira de identidade. A identidade é algo que você afirma e que você forma. E você só pode formar e afirmar a sua identidade dentro do seu ser. Nada fora do ser forma a sua identidade. Então, quando você chega lá no topo, portanto, de si, não é? Você volta e encontra o princípio da sua identidade. E aí você fica nessa subida e nessa descida, na subida e na descida. Né? Então essa alternância entre o alto e o baixo, o universal e o particular, né? Entre a direita e a esquerda, o norte e o sul, o macho e a fêmea, o sol e a lua, tudo aquilo que é a dialética. Né? Vocês estão entendendo agora o que é a dialética, não é? A dialética é o corpo, espírito, corpo, espírito, corpo, espírito. Como que o corpo conecta com o espírito? Através do mundo imaginal. Então, se você não tem um mundo imaginal, você fica somente ou corpo, ou espírito, ou corpo, ou espírito, ou corpo, ou espírito. Quando você desenvolve o mundo imaginal, pronto, você passa e desenvolve a fórmula no seu próprio ser, na fórmula alquímica, solve et coagula, solve et coagula. O seu espírito materializa, o seu corpo espiritualiza, o seu espírito materializa, o seu corpo espiritualiza. E esse processo você vai fazê-lo a vida inteira. Não é que uma vez o seu espírito materializou e depois o seu corpo espiritualizou. Não. Esse processo é a vida inteira. Então você vai ter sempre uma alternância alto-baixo, universal-particular. Então você passa de uma oscilação horizontal, por exemplo, você tem uma vida só corpórea ou tem uma vida só espiritual. A sua vida é vertical, né? E ela é horizontal. É nisto que reside o símbolo da cruz. O símbolo da cruz é quando você tem a capacidade de se realizar em modo constante a subida e a descida e a sua horizontalidade. Então você expande quantitativamente o seu corpo e o seu espírito e você expande qualitativamente a sua capacidade de realizar a subida do particular para o universal. É por isso que o cristianismo é o símbolo da cruz. É por isso que o cristianismo tem como símbolo a cruz, desculpe. Não é? E é por isso que Cristo é um pescador de almas. Não é? E o peixe é o símbolo dos cristãos primitivos. Aqui eu lembro a vocês, para a gente encerrar daqui a pouco, uma figura poderosíssima que está na primeira lâmina da Pedra Filosofal, de um autor chamado Lambsprink, Tratado da Pedra Filosofal. Essa primeira lâmina tem dois peixes em sentidos opostos, como os peixes do signo zodiacal de Peixes. É o mesmo peixe com o mesmo tamanho, um virado para o outro, portanto eles estão em sentidos opostos. Esses peixes estão dentro de um grande mar, atrás desses peixes tem um navio, atrás do navio tem uma cidade, atrás da cidade tem um céu muito bonito. Né? E os peixes estão no primeiro plano da figura do Tratado da Pedra Filosofal. São 14 lâminas. E está escrito o seguinte, na primeira lâmina. Vede bem e entendei. Dois peixes nadam no nosso mar. O mar é o corpo. Os dois peixes são o espírito e a alma. E assim começa o Tratado da Pedra Filosofal do Lambsprink. É preciso entender o que é isso. É preciso entender o que é o símbolo do peixe no cristianismo e é preciso entender o que é a cruz
no cristianismo. Portanto, o objetivo de toda a educação espiritual é oferecido pela dialética simbólica. Todo conhecimento autêntico oferece a dialética simbólica. Todo conhecimento que não oferece a dialética simbólica, ele não faz a educação espiritual e ele é meramente informação. Esse é o conhecimento que usualmente as pessoas aprendem na trajetória escolar. Então a filosofia, o conhecimento espiritual, é uma educação espiritual. Ele tem que fazer uma educação espiritual. E essa educação ela só é feita a partir do momento que ela desperta essa capacidade de realizar no homem essa constante subida e descida entre o mundo do corpo para o mundo do espírito e vice-versa, utilizando e passando pelo mundo imaginal. É isso que constitui o objetivo de toda a educação espiritual. Sem isto, tudo que nos for oferecido é meramente uma miragem, um deserto, uma poeira. Portanto, a gente compreende o quão vão, o quão pueril, o quão rasteiro, o quão ignóbil é todo sentido, seja da filosofia, seja do mundo usual, que não privilegie uma educação espiritual. Todo ensino que permaneça somente no nível da pura discussão, portanto que não inclua uma disciplina da alma, que não faça o homem ser uma pessoa melhor, no sentido autêntico e genuíno do termo, ele não faz sentido. A filosofia, no início, ela era uma disciplina da alma. Platão fala isso claramente, é a alma que lembra, é a alma que é educada. E é a alma que está em relação com o corpo. Você educa de corpo e de alma, em corpo e em alma. E a filosofia desceu dessa condição de uma ascese interior para um mero confronto de doutrinas num ambiente onde a tagarelice mundana vigora. E esse mal que foi construído dentro do Ocidente talvez será alguma coisa da qual o Ocidente não vai poder se recuperar. Essa desgraça foi a grande desgraça que se espalhou. Então, o que é preciso construir no século XXI? Uma educação espiritual. Uma disciplina da alma. É preciso trabalhar com todo o afinco e com todas as forças para trazer de volta um conhecimento que recupere a possibilidade e a condição da ascese superior. Do homem fazer esse caminho dele para ele mesmo. Do homem conectar o corpo com a alma através do mundo imaginal. Os anjos existem. Os demônios existem. Os monstros existem. As gárgulas existem. Os centauros existem. O boi existe. A abelha existe. O rio existe e é um ser, como é o Ganges para os indianos. Deus existe. E todas essas coisas existem. Porque Deus existe.
porque Deus é, acima de tudo e sobretudo, a fonte de todas essas coisas e de todas essas maravilhas. É preciso recuperar um conhecimento de alma para alma. É preciso reconstruir uma cultura que fale ao corpo e à alma, que fale do corpo e da alma, e que conecte o corpo à alma através do mundo imaginal. Quando nós conseguirmos fazer isto, o Brasil voltará a ser alguma coisa. Até lá. Há uma demanda do Santo Graal a ser perseguido aqui dentro deste país, que é a construção diária, paciente, resignada, amorosa, de deixar consolidado uma cultura simbólica, aonde a dialética simbólica é a via que vai recuperar aquilo que o próprio Ocidente descartou, a sua identidade. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui e com este programa nós terminamos esses estudos sobre a dialética simbólica. Penso que deu para vocês terem uma noção da importância dessa temática para a cultura. Não adianta nada a pessoa repetir igual um papagaio que é cristão, se ele não sabe ser cristão. E o ser não é uma questão de vontade, é um ato. E não é um ato que você realiza uma vez na sua vida e nunca mais. Tudo aquilo que é valioso e que de fato diz respeito à cultura simbólica é aquilo que transforma você no que você é. A cultura simbólica é aquela que prioriza e que trabalha para trazer a sua identidade. É você diante de você mesmo e de mais ninguém. E quando você estiver diante de você mesmo, talvez aí a gente comece a entender por que Deus existe. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço e até a semana que vem.